Meu Pai, irmãos, com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo também, está dando início então nesse propósito, nessa empreitada aí que nós estamos colocando à nossa frente também. Está orando a Deus, pedindo a Deus que venha, através desse estudo temático, Ele venha nos instruir em toda a verdade, em toda a justiça. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, por intermédio do nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui nesta manhã, ó Pai, gratos a Ti que estamos, ó Pai, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade, Senhor, de buscar a Tua face. E nós sabemos aquele que busca o Senhor, ó Pai, com um coração quebrantado, voltado a Ti, Senhor. O Senhor vem sobre nós, o Senhor nos acha, o Senhor nos encontra. Ó Pai Deus maravilhoso, que nesta manhã nós possamos sair daqui edificados, ó Pai. E esse propósito, ó Pai, o Senhor tem colocado no nosso coração, ó Deus, que Ele venha cada vez mais aflorar, Senhor. Frutificar, ó Pai, para a glória do Teu nome. Deus maravilhoso, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos conceder, ó Pai, espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra, Senhor. Pai, nós não temos nada, Pai, nós não conseguimos absorver nada, Senhor. Se o Teu Espírito Santo não ensinar a nós, ó Pai, aquilo que muitas vezes nós já sabemos, aquilo que muitas vezes nós já conhecemos, ó Pai, se o Teu Espírito Santo não falar qual é o Teu propósito para nós, Senhor, nós não conseguimos, ó Pai, caminhar, Senhor. Deus dirige as nossas vidas, dirige a nossa mente, abençoa cada irmão, ó Pai, que se dispôs a estar aqui, ó Pai. Pai Deus maravilhoso, comprando briga com o inferno, Senhor, para ir, Senhor, cumprir o Teu mandamento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, não somente, ó Pai, de qualquer maneira, Senhor, mas da maneira correta, a maneira bíblica, Senhor, a maneira qual o Senhor nos instrui. Muito obrigado, Pai, gratos a Ti estamos, dá-nos capacidade, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá então. Primeiro aspecto, passar aos irmãos, né, que ninguém aqui descobriu a roda e nem a pólvora, né? Nós já sabemos que isso aqui é um assunto das Sagradas Escrituras, mas confesso aos irmãos que talvez a nós, dentro desse tantos anos de evangelismo, o Senhor nos despertou agora. Nós podemos olhar para a palavra de Deus com mais cautela, com mais zelo, e nós podemos observar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, cuidadosamente, minuciosamente, né? O Senhor diz, examinar as Escrituras, né? Então não significa você só ler, significa você adquirir aquilo, a informação que ela tem a transmitir a nós, né? Então nós vamos trabalhar nesse estudo. Talvez eu acredito que a maioria de nós já conhecemos todos esses tópicos, todos que vão ser tratados aqui, mas é importante a gente fixar esses tópicos. Não estar saber o que é evangelizar tão somente, mas ter a base bíblica, o fundamento bíblico, né, de todos os temas a qual vão ser tratados aqui. Amém? Então vamos aí, seguindo na nossa folha aqui, irmãos. Evangelização e técnicas de evangelização. Isso aqui é o básico, a estrutura, o cerne da coisa, né? Então a palavra evangelismo, ela é derivada, ela é oriunda de evangelho. No grego, se refere a evangelho, né? Que significa anunciar boas novas ou trazer boas notícias, né? Então, nós somos evangélicos, nós somos propagadores das boas novas, né? Dessas boas notícias. E como nós vemos aqui, quais são essas boas notícias? Então é a seguinte: todas as pessoas, homens ou mulheres, estavam condenadas a ir para o inferno. No entanto, esta condenação pode ser revertida ou mudada do inferno para os céus, se a pessoa tão somente se arrepender dos seus pecados e crer, por meio da fé, no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. É interessante a gente frisar alguns tópicos. Todos nós estávamos condenados a ir para o inferno. Isso é suma, isso é interessante. Todos nós havíamos pecado contra Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, na sua morte, mas também frisar a sua ressurreição, nós alcançamos a salvação não somente por intermédio da morte de Cristo. E muitas vezes lembram tão somente da morte de Cristo. Mas o nosso ticket da salvação foi garantido
por intermédio da ressurreição de Cristo. Ele morreu sim, ele pagou a dívida, ele foi castigado pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E nesse ato, nesse gesto do Senhor Jesus Cristo está a nossa garantia da salvação. Amém? Então aqui, declaração do grande servo, homem de Deus, Billy Graham, né? Meu maior propósito na vida é ajudar as pessoas a terem um relacionamento pessoal com Deus, o qual eu acredito que vem através do conhecimento de Jesus Cristo. Isso é exatamente o centro da vida, né? As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. Desde o Velho Testamento, desde Gênesis, o Senhor Deus, ele já falou a respeito do Filho, por intermédio do próprio Evangelho, a semente que nasceria da mulher. Então, o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ele revela nada mais, nada menos a nós que a pessoa do Filho, tanto nos seus aspectos, o que ele iria fazer, o que ele iria realizar, o tanto que ele iria sofrer, mas também as glórias que viriam a ser dadas a toda a humanidade, assim como na promessa a Abraão. De ti sairá o Salvador, aqueles que serão benditas, né? Todas as famílias da terra serão benditas por intermédio dele. Amém? Então, realmente, o centro de todo o Evangelho é Cristo Jesus. Amém? Primeiro tópico, irmãos, base bíblica para o Evangelho, né? Não é uma coisa que nasce do ser humano, não é uma coisa que nasce do pensamento do ser humano, mas nós estamos totalmente embasados na palavra de Deus. Então, é derivado a base bíblica de 4 princípios, né? Então, as 4 principais ordenanças registradas no Novo Testamento, deixadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja, são. Então, a primeira ordenança, a grande comissão, conforme registrado em Marcos 16:15 e Lucas 24, do 44 ao 49. Né? São versículos muito conhecidos, né, de toda a igreja. Nós vamos estar frisando aqui, né? É mais para a gente adquirir o hábito mesmo, né, de começar a frisar. Então nós vamos começando em Marcos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus. Marcos 16, 15 e 16. Pode ler aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui o foco da base bíblica para a grande comissão é a palavra ide. Né? Significa ação, significa a indicação que é a igreja de Cristo. Né? O Senhor Jesus tem falado para a igreja que nós devemos ir, não é o povo que vem até nós. Né? Nós devemos ir, nós devemos nos deslocar para cumprir esse ide do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui ele fala, aquele que crê, né? Esse é o princípio, aquele que crê e após receber o batismo, porque ele crê, ele aceita o Senhor Jesus Cristo, logo ele aceita o batismo, ele é regenerado pela graça, dom gratuito de Deus. Então ele recebe o Evangelho. Então aqui está. E agora Lucas 24, do 44 ao 49. Depois me disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressurgisse dentre os mortos, e que o seu nome se pregasse, em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, e cai porém na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Amém? Então nós vemos aqui o Senhor falando que tudo aquilo que se passou na vida de Cristo era necessário, né? Para que após isso fosse anunciado essas boas notícias, né? O Evangelho, a testificação do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a primeira ordenança, é o mandamento
Estamos debaixo do mandamento da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda e terceira ordenança, né? Os ensinamentos dados pelos apóstolos, né? O ensinamento dado pelo Senhor Jesus, e no grego significa didaquê. Didaquê nada mais é, nada menos que os ensinamentos que os apóstolos absorveram do Senhor Jesus, que são fazendo discípulos, edificando e santificando. O Senhor Jesus Cristo disse, portanto, ide, fazeis discípulos. Isso é muito interessante, não é tão somente pregar o Evangelho, não é tão somente ganhar almas a Cristo, mas vai além disso. Nós temos a incumbência sobre nós de ensinar os ensinamentos de Cristo. Não basta tão somente você ir buscar aquela alma, você precisa ensinar esta alma a todos os ensinamentos dados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você ensina os princípios da base cristã, que o Senhor Jesus Cristo ele vem falando, a humildade, a mansidão, desde Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, as bem-aventuranças, né, que são frutos característicos da pessoa de Cristo, são ensinamentos a qual os discípulos puderam receber. E depois ele vai além. O batismo, conforme Mateus 28, 19 e 20. Leia aí. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos aqui o princípio do ensinamento, o princípio de fazer discípulo, né? Fazer semelhante ao Mestre. Quem é o Mestre? O Mestre é o Senhor Jesus. E ele ensina também o batismo, né? Que agora é necessário o batismo, porque agora é a ordenança, batismo para receber o dom gratuito de Deus, né? A confirmação, o batismo é a confirmação do arrependimento, né? Uma pessoa ela só pode descer as águas do batismo após o seu arrependimento. Amém? Esta é a ordem cronológica das coisas. Primeiro se arrepende, logo é gerado um novo ser, né? É restaurado, ele é renovado, ele é regenerado, ele é feito nova criatura. E após isso, ele confirma este gesto, demonstrando não somente para a igreja, mas também na presença de Deus, que ele verdadeiramente se arrependeu e agora ele é uma nova criatura. Amém? E o Senhor Jesus Cristo frisa todos os ensinamentos que eu vos tenho ensinado. Então o batismo é um ensinamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. A quarta ordenança, a ceia do Senhor Jesus, conforme Mateus 26, 26 ao 30. Venha para nós. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos, dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então ali o Senhor Jesus Cristo, ele instrui a ceia. Antigamente ele dá aquele sermão, dizendo, né, aquele sermão maravilhoso que todos nós conhecemos, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele começa a exortar aquela multidão, dizendo: aquele que não participa do meu corpo, né, e nem do meu sangue não tem parte comigo. O Senhor ali estava já representando a respeito da ceia, e agora significa a comunhão por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo somos ligados a Deus Pai. Se logo somos participantes do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, somos participantes também de toda a sua herança, de todas as suas posses, de toda a sua glória. Somos nós participantes. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ali institui a ceia. Ele fala:
quando nós fomos analisar lá, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Então ele recebeu um ensinamento, né? E assim ele transmite à igreja. A ceia do Senhor, vamos lá. Alexandre, abre para nós 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice. Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão e do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, a testificação da morte, né? O que significa anunciar a morte? Significa a nova aliança foi concretizada, foi estabelecida, foi firmada a nossa, né? Nós estamos agora debaixo da nova aliança. Já não é mais a velha aliança do Testamento, do Antigo Testamento. Tudo depende de nós e nada depende de Deus. Agora, pelo contrário, tudo depende de Deus e já nada depende de nós. Amém? Nós habitamos na pessoa de Cristo, entramos na pessoa de Cristo e Ele nos conduz, amém? Nós abrimos o coração, recebemos o seu ensinamento, mas é Ele, então somente Ele que nos conduz ao objetivo máximo, à sua perfeição, amém? Aquele objetivo que Ele quer. Então agora nós vemos aqui este raio-x das igrejas, né? Significa o que? A respeito da importância, né? As últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu antes de subir aos céus são a base da importância, necessidade e o grande valor do evangelismo, conforme em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele proferiu essas palavras. Ele não subiu ao céu antes de enfatizar. Se isso não fosse importante, não tivesse significativa importância, o Senhor Jesus Cristo teria ascendido ao céu, seria se elevado ao céu sem proferir mais nada. Mas não, ele frisa isso, né? E ele já lança aqui a promessa do Espírito Santo de Deus, que nos traria a capacidade para a pregação desse Evangelho. E é o importante aqui a respeito de que nós seríamos testemunha. Uma testemunha, ela testifica, ela comprova aquilo que foi dito, aquilo que foi predito. Então o Senhor fala que nós seríamos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha passado, tanto o nascimento, vida, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão e a sua entronização. Nós evidenciamos isso no discurso do apóstolo Pedro, em Atos 2, do 22 ao 24. Ele começa a testificar, ele começa a evidenciar, através das santas escrituras, desde os profetas, desde os salmos, desde o pai Abraão, aquilo que iria se proceder. Alexandre. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios, sinais, Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e fez ciência de Deus, vos matastes crucificando pelas mãos de ímpios, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os quilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar
toda a casa de Israel, e a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então o apóstolo Pedro agora estava revelando as Escrituras. Todo o conteúdo do Velho Testamento, após se declarava a respeito de Cristo, estava sendo exemplificado com a luz do Espírito Santo de Deus a ele, tendo aqui a promessa messiânica, a qual Davi não estava falando dele mesmo, como o próprio apóstolo Pedro disse, que Davi morreu, o seu corpo se deteriorou, foi consumido, apodreceu, se desfez, mas ao Senhor Jesus Cristo não. Ele morreu, mas o seu corpo não se degradou, não se destruiu. Quando ele fala a respeito de corrupção, ele está falando disso, se desfez. A corrupção que desfaz a carne, Nós sabemos que uma pessoa morre, a sua carne se desfaz. E o Senhor Jesus Cristo ainda ressuscitou e foi recebido aos céus. Então é disso que ele está falando. E também o discurso do apóstolo Paulo, em Atos 17, do 30 ao 34. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio dos varões, e para isso ordenou, e disse: tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então oi, pode falar. Atos 22, 34, ficou para trás 47, 49. O lendo toda a história, passou adiante 37, 39, que era uma outra parte. Isso, não foi lido. Ele deu uma adiantada para 22, 24, só para lá para 37, 39. Foi tudo, mas foi a 37, 39? Não, foi nenhum. Os dois, 37 ou 39. Trazido o óculos. E ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ele então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Então, só complementando. Então as pessoas começaram a crer e logo foram instruídas no ensinamento. Então o que necessitamos nós de fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que cada um esteja batizado. Depois que eu tenho explícito. Então vamos lá. Na luz das Sagradas Escrituras não há dúvida de que a missão precípua da igreja está vinculada à evangelização. Esse precípua significa principal. Então, que a missão principal da igreja está vinculada à evangelização, o propagar o Evangelho. E nós temos todo o contexto, não somente a pregação do Evangelho para arrependimento, mas também os ensinamentos. A Bíblia apresenta e se refere aos cristãos como os portadores das boas novas. Eles são os mensageiros de Deus para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. As pessoas devem conhecer ao Senhor Jesus, ou estarão perdidas
eternamente. Amém? Olha a severidade da coisa. As pessoas precisam conhecer o Evangelho, porque o único veículo que o mundo pode ser salvo, que uma pessoa pode se salvar e não entrar em condenação, é por intermédio da propagação do Evangelho. Isso é muito importante, irmãos. Sem a pregação do Evangelho não há conversão de vidas. Amém? Isso é muito sério. Amém? Por isso que nós somos comissionados nesta tarefa gloriosa da parte de Deus. Né? Urgência. Existe uma urgência, né? Sabemos que nós estamos nos últimos dias. Se os discípulos, após a ressurreição de Cristo, eles já tinham como uma promessa logo após eles, imagine a nós, que nós vemos todos os acontecimentos, todos os ocorridos, né? A respeito desse tema. Após o Senhor virá com juízo, né? Já não virá mais pregar, Ele já fez o seu trabalho. Agora cabe em nós a incumbência de propagar o Evangelho. Ele virá tão somente para colher os seus frutos, né? Para colher o trigo e o joio, e ambos serão distintos, separados. Amém? Então é que interessante, uma urgência sem pressão. Por isso há como que um paradoxo, né? A importância e a urgência de pregar esta mensagem, porém sem pressionar as pessoas, conforme diz o profeta Zacarias, no seu livro, Zacarias 4:6. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor. Arrastou meu papel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, nós vemos aqui que não é por força e nem por violência, mas isto é algo natural para aquele que segue a Deus. É como se você fosse analisar o curso de uma nascente de água. Ela nasce, ela vai seguindo, e todos nós sabemos que o objetivo da água doce, no seu final propósito, é desembocar no mar, né, para algo maior, um objetivo maior. Toda água doce, nós sabemos, as nascentes de água doce, elas se desembocam no mar. A maioria delas são as maiores, a qual nós conhecemos, né? Então ela tem um objetivo, ela tem um fluxo que ela segue. E nós, quando nós recebemos o Evangelho, nós estamos incumbidos nesse fluxo, que é o quê? Nós levarmos, conduzirmos o Evangelho. Não é por pressão, mas é um fluxo natural da nossa vida, amém? Nós recebemos esta tão gloriosa salvação, e por intermédio desta graça maravilhosa, dessa alegria que habita em nós propagamos isso, né? Como pode eu receber algo que eu possa transmitir aos outros e eu negar eu negar esse conhecimento, eu negar as boas novas, né? Não, é um fluxo natural. A pessoa, quando ela vem por Evangelho, ela recebe, ela se sente agraciada por Deus. E o objetivo máximo é transmitir esse Evangelho. Amém? Não é por pressão. Nós vemos muitos que trabalham debaixo de uma pressão, mas não é pressão, é um privilégio nosso, né? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: isso não está incumbido aos anjos, mas está incumbido aos homens, né? Por intermédio do Espírito Santo, nós somos cooperadores desta maravilhosa graça para com Deus. Nós temos que propagar. Este sentimento, ele deve precipitar de nós. Você reconhece de onde você foi tirado, você reconhece qual era o seu estado. Então, por intermédio dessa íntima compaixão, pela graça que você recebeu, você a transmite naturalmente, amém? Não é forçado, é naturalmente. Mas nós só compreendemos o quão natural isso é quando nós passamos a examinar a nós mesmos, de onde nós saímos. Se nós vemos aonde nós estávamos, o charco de lodo que nós estávamos, nós vemos para Cristo, somos lavados, regenerados, adotados como filhos. Nós temos que ver também a necessidade de salvar, amém? De propagar esse Evangelho para a glória de Deus. Mas é o Espírito que nos conduz. Então, se nós estamos cheios do Espírito, automaticamente seremos conduzidos a esse propósito. Amém? Razões para o evangelismo. Os que morrem sem Cristo
estão eternamente perdidos. Não tem outra chance. Morreu sem Cristo. Acabou a oportunidade, amém? Conforme Hebreus 9, 27. Não haverá uma segunda chance para ninguém após a morte. Diferente do que pregam outras religiões, como o Espiritismo, Catolicismo, entre outros. Em verdade, a crença nas religiões que admitem uma segunda chance de salvação após a morte anula o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos comparar o texto? Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Amém? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Né? Nós poderíamos citar vários outros textos, né? Para o sepulcro aonde vais, não há obras, né? Não há obras, não há louvor. O salmista declara, né? Esta é uma também das maiores evidências. Morreu, acabou. O que você fez já está após o julgamento. Aqueles que morreram em Cristo, né? Estão ali para receber o seu galardão, a sua vitória. Mas os que morreram sem Cristo já partem para a condenação eterna. Não há meio termo, né? O catolicismo, o romano, prega que a pessoa ela vai para um estado de aprimoramento, né? Aquilo que ela não pôde realizar na terra, ela vai aprimorar no purgatório, né? Num outro estado, num outro nível. Isso é uma mentira, a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia fala, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Juízo significa o quê? Receber a sua sentença, a sua devida sentença, né? Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Amém? Então, essa é a razão para o evangelismo, porque o tempo curto da nossa vida é a oportunidade que nós temos em receber a salvação. Amém? Então, nós devemos propagar o evangelho para que possamos ter essa chance, propagar essa chance aos outros. Segundo ponto, a razão para o evangelismo, porque o inferno é real. Amém? As Sagradas Escrituras nos dão base, o inferno é real. Se nesse mundo o fogo é um suplício terrível, né? Um exemplo terrível, né? O castigo do fogo nessa vida é terrível, o que teremos de um fogo eterno que não se apaga? A doutrina do inferno eterno é claramente ensinada na Bíblia, conforme escrito na história do rico e de Lázaro, segundo Lucas 16, 19 ao 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de vinho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, tudo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras.
Ele não era mentiroso, amém? Não havia mentira nele. Jesus Cristo jamais poderia inventar uma história da carochinha, amém? Para impor medo. Nós sabemos que o Evangelho de Cristo ele foi um Evangelho que mais pregou a respeito do terrível lugar que seria o inferno, terrível sentença, né, da condenação, mais do que até mesmo o céu, né, a glória do céu. Para quê? Para que viesse ser um alerta, né? E nós sabemos que quem domina o inferno não é o diabo, esse lago de fogo aqui, né? Nós não estaremos lá e seremos injuriados, assolados por Satanás. Pelo contrário, Satanás irá sofrer a mesma condenação que os ímpios. Logo, acho que seria mais evidente eu dizer que os ímpios sofrerão a mesma sentença de Satanás, né? Porque o inferno não foi preparado para o homem, mas sim para Satanás, o diabo e os seus demônios, né? E porque o Senhor vai exercer a ira de Deus no inferno, né? É o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Cordeiro vai excitar, o Cordeiro vai exercer a ira de Deus a todos, sejam Satanás, os seus demônios, a besta, o falso profeta, como também os ímpios, amém? Mas é interessante salientar que o inferno não foi preparado ao homem, jamais. Mas aquele que não viver, não for resgatado pelo poder do Evangelho, este é o destino dele, amém? Porque não há, somente há dois caminhos, o da salvação eterna e o da perdição eterna, né? O Senhor Jesus falou muito mais do inferno do que dos céus. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca, conforme 2 Pedro 3, do 7 ao 9. Vamos analisar? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então está evidenciado, né? O desejo de Deus não é que ninguém se perca. O Filho dele foi entregue para a humanidade, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. O propósito primário era os seus, né? Mas os seus os rejeitaram, e por intermédio desta graça maravilhosa, o Evangelho foi expandido a todos. Todos, é universal, amém? A graça universal de Deus na pessoa, pelo sacrifício de Cristo, amém? Na pessoa de Cristo e o seu sacrifício. 1 Timóteo 2,4. Porque há um só mediador, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Jesus é a única solução, amém? João 14,6. João 14,6. Ele disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Texto muito conhecido da igreja. E é uma verdade. Não há outro acesso a Deus senão pela pessoa bendita do Filho. Não há outro caminho, né? Jesus é a única solução, é a única mesmo. Não há outra solução para o pecador, para o perdido. Somente Cristo. Nenhuma pessoa é suficientemente boa para merecer a salvação, conforme Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos, sem distinção. Nós fôssemos analisar a carta de Romanos, ele começa falando da perdição do judeu, depois ele fala da perdição do gentio,
Depois o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele engloba, ele vai na universalidade da condenação, todos, e é o que ele diz aqui, porque todos pecaram, amém? Todos é todos, o globo terrestre, todo aquele que nasce, ele já nasce sob a condenação do pecado, amém? O pecado está sobre ele, o pecado representa ele é filho de Adão, ele não é filho de Deus, ele é filho de Adão, ele precisa se arrepender, se converter, reconhecer que ele precisa da pessoa de Cristo, para assim ele alcançar a salvação. Nenhum santo, nenhuma obra ou cerimônia poderá livrar o homem da condenação eterna no inferno, a não ser que ele se arrependa de seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo por meio da fé, de todo o seu coração, alma e alma. Fora isso, ele estará completamente perdido. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Maravilhosas palavras, né, do Senhor. Então é necessário crermos nessa salvação, nessa providência de Deus. Não há um meio termo. A salvação não é por obras, né? A salvação, ela tem dois princípios. O primeiro é o arrependimento, né? O reconhecimento de quão pecadores nós somos. E o segundo passo é o caminho da fé. Então somente Cristo tem o poder de nos salvar, nos livrar da condenação. Amém? Para terminarmos nesse aspecto hoje, ponto 1, 2, 4, a igreja cabe pregar o Evangelho, amém? A igreja foi instituída com a missão maior de pregar o Evangelho, amém? Por quê? Os anjos não podem pregar o Evangelho, os anjos não foram incumbidos para isso. O governo não pregará o Evangelho, esse não é o objetivo do governo, amém? Esta não é a visão do governo. As escolas não foram construídas para pregar o Evangelho, né? Não foram. Bom seria, né, se nós tivéssemos esse método de Evangelho pregado nas escolas, mas também não é. As grandes empresas não visam transformar as pessoas com o Evangelho, mas seu objetivo é o lucro, né? Então, um empresário ele não vai pregar o Evangelho através da sua empresa, esse não é o foco dele. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo foi comissionada para pregar o Evangelho. Não podemos esperar por outro grupo ou instituição, pois nenhum possui a capacitação de Deus para esse trabalho. Somente a igreja. Se não formos buscar as almas, as vidas, né, perdidas, ninguém mais o fará. Foi sobre nós mesmos que Deus lançou esta responsabilidade. Amém? É a igreja. O canal, a igreja está aqui na terra com um propósito. E esse propósito da igreja é agregar almas, resgatar aqueles que estão caminhando para o inferno. E abrange muito mais do que isso. A igreja cabe revelar a pessoa de Cristo, no sentido dos seus ensinamentos na sua vida, um padrão de vida moral. Amém? Por intermédio de Cristo nós sabemos que nós cumprimos o padrão de Deus por intermédio da sua lei. Nós somos cumpridores da lei. A lei de Deus por intermédio da pessoa do Filho, Jesus Cristo maravilhoso. Essa responsabilidade está a nós, amém? A igreja. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, amém? Refletidores da glória de Deus maravilhoso. Irmãos, nós vencemos aqui o nosso tempo. Não quero propagar mais, amém? Nós teremos que marcar mais uns 2 estudos, amém?
No próximo, eu não sei se vai ser domingo, depois a gente pode estar vendo aí, mas o próximo será o ponto aqui, o tema, métodos evangelísticos, né? Isso aqui é um princípio básico, amém? Pois nós vamos ver aqui nos dias atuais como podemos alcançar as pessoas de várias maneiras, utilizando métodos específicos, amém? Apresentando a mensagem de maneira apropriada, cooperando de diversas maneiras, né? Onde nós podemos evangelizar, a igreja local, como ela deve evangelizar, a igreja universal, o tempo do evangelismo, amém? E quando acredito que isso aqui não é surpresa para nenhum de nós, talvez, né? Mas, após isso, daí nós vamos ver a forma bíblica, especificamente, nós vamos tratar da maneira bíblica, a maneira correta de se evangelizar, amém? Existe uma ordem a ser seguida, e nós vamos ver que essa ordem, na palavra de Deus, ela é infalível para pregar o evangelho. Nós sabemos que nem todos vão aceitar, independentemente se nós vamos pregar da maneira correta ou da maneira não correta, né? Nós sabemos que nós pregando da maneira correta, a palavra de Deus ela vai agir com poder maior. O Espírito Santo terá uma liberdade maior de trabalhar nas pessoas, amém? E nós não vamos seguir um exemplo dos fariseus. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos aqui para nós finalizarmos nesta manhã, amém? Texto de Mateus, capítulo 23, no seu versículo 15. Mateus capítulo 23, no seu versículo 15. Todos acharam? Mateus capítulo 23, verso 15. Palavras do Mestre do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Primeiro, que os escribas e os fariseus, eles não viam as limitações deles. Eles percorriam tanto por mar ou tanto por terra para ganhar adeptos, seguidores ao judaísmo. Mas o Senhor Jesus Cristo está repreendendo, porque eles estavam sendo admitidos a uma religião, a uma seita. E eles estavam sendo formadores desta seita. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que recebe as suas heresias, eles são piores do que vocês que as ensinam. Amém? Um exemplo disso, o exemplo, acho que talvez o maior exemplo que nós temos na Bíblia, do que é um prosélito, era a pessoa de Saulo, irmãos. Saulo, como nós dizemos, foi fariseu, né? Ele vai citando lá sua linhagem. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, também um fariseu, um doutor da lei, um escriba da lei. Alguém que era instruído em toda a verdade do físico da lei, da letra da lei. E nós vimos que Paulo era um seu discípulo. Logo, Paulo era pior do que o seu mestre, do que o seu tutor. Nós vemos que Paulo perseguia a igreja de Cristo, não é isso? Paulo era um prosélito de Gamaliel, alguém que estava totalmente cego da visão, e ele era pior do que o seu mestre. Amém? Então, o que nós devemos trazer aqui? Para nós devemos ensinar o Evangelho da maneira correta, propagar o Evangelho, pregar o Evangelho da maneira correta, para que as pessoas, uma vez recebendo o Evangelho, elas venham permanecer no Evangelho. Amém? Se logo nós passarmos, transmitirmos um Evangelho superficial, essas pessoas elas vão vir até a igreja, vão receber os ensinamentos, mas ela vai estar sendo conduzida ao mal.
nós vamos endurecer o coração dessas vidas. E essa pessoa ela vai sair da igreja, amém? E depois o coração dela vai ser tão endurecido que será 2 vezes pior do que você, para você ganhar essa alma da maneira correta, dessa maneira certa, amém? Então por isso que nós devemos pregar sim o Evangelho, mas somos incumbidos de pegar o Evangelho com excelência, na sua verdade, o Evangelho biblicamente comprovado nas Sagradas Escrituras, amém? Então que nós devemos nos policiar com relação a isso, amém? Nós sabemos que nós somos pregadores da palavra de Deus, tanto na nossa boca, tanto aqui neste púlpito, mas também somos pregadores através da nossa vida, da nossa obra. Que nossa obra não seja um mestre profano, um mestre hipócrita, amém? Para que as pessoas vejam a nossa vida, o reflexo da nossa vida, e venham falar, eu ser cristão contra ele, como ele, igual a ele, olha só o que ele pratica, olha só o que ele faz. Se nós estivermos pregando este Evangelho com o nosso testemunho, nós estamos fazendo prosélitos, amém? E ai de nós, se nós venhamos fazer isso, amém? Deus abençoe a igreja.